Levi Ackerman, ou muitas vezes conhecido formalmente como Capitão Levi, é capitão do Esquadrão de Operações Especiais da Divisão de Reconhecimento e é conhecido como o soldado mais forte da humanidade. Com feitos incríveis e cenas inesquecíveis, você está no canal Seu Personagem e hoje vamos relembrar a história da vida do Capitão Levi. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui embaixo e ativando as notificações. Valeu e bora pro vídeo. Sua história. Em sua vida antes da tropa de exploração, quando ele viveu na cidade subterrânea, Levi recusava receber ordens de qualquer um. No entanto, depois que ele se juntou à divisão de reconhecimento, ele chegou a respeitar muito o comandante Erwin Smith, cujas ordens ele seguia de bom grado porque ele acredita na visão de Erwin para o grupo. Ele também coloca grande confiança em seus subordinados. No entanto, a obediência de Levi é estritamente limitada a pessoas que ele respeita, e ele não tem nenhum problema em mostrar desprezo aberto à autoridade de ninguém fora desse círculo. Embora não demonstre, ele tem um senso de moralidade e empatia. Uma de suas características mais marcantes é o grande valor que ele coloca na preservação da vida humana. Ele próprio afirmou que odeia baixas desnecessárias e diz a seus subordinados para usarem seu julgamento para que possam evitar erros que venham a custar-lhes a vida. Quando foi revelado que todos os titãs possam ter sido seres humanos, Levi se mostrou devastado com a ideia de que ele tinha matado seres humanos todo esse tempo. Enquanto Levi mostra lealdade e empatia para seus companheiros, ele não mostra misericórdia para com os titãs, matando-os indiscriminadamente, com diferença óbvia. Ao lidar com indivíduos que ele percebe ser inimigos da humanidade, Levi é capaz de se comportar sadicamente e mesmo vingativamente. Por exemplo, quando a titã fêmea foi capturada, Levi, que tinha acabado de ver os cadáveres de todo o seu primeiro esquadrão, disse-lhe que gostaria de vê-la sofrer e descreve em detalhes como ele pretendia mutilar o corpo humano dela. Ele também torturou inúmeras vezes no passado, como evidenciado pelos respingos de sangue velho no avental que ele veste quando ele rendizou e tortura Gelsanes. Embora Levi seja ciente de que sua habilidade de batalha está em um nível diferente da de qualquer outro soldado humano vivo, ele não é particularmente arrogante sobre isso. Como ele sabe por experiência que nenhum soldado humano é invulnerável, poucos vão discutir com as alegações de que só ele pode lidar com determinadas tarefas difíceis, porque ele já provou a sua capacidade de realizá-las. Apesar de sua obediência a Erwin, Levi opera de forma independente. Muitas de suas eliminações de titãs são feitas sem ajuda de ninguém. Embora ele seja procurado por muitos, ele não hesita em dar ordens quando necessário. Ele não vê a si mesmo como um líder. Ele parece não ligar para a hierarquia em geral. Arco de uma escolha sem arrependimentos, parte 1. O trio se prepara para o golpe. Furlan fala para Levi que confirmou a identidade do rapaz oferecendo trabalho e que Ian está seguro em uma clínica de primeira. Esse é o verdadeiro acordo. Levi fala para seus companheiros de equipe para agirem normalmente e se o alvo aparecer, eles começam o serviço. Logo após o início do golpe, o trio é perseguido por mais tempo do que o comum pelos policiais militares. Levi reconhece as asas da liberdade e que os novatos são da divisão de reconhecimento. O trio se separa e Levi tenta desviar de seus perseguidores mergulhando dentro de uma construção e saindo por uma janela diferente. Ele luta contra Mick Zacharias até que sua batalha seja interrompida pela chegada de Erwin Smith. Ambos olham para Erwin e ele diz para Levi dar uma olhada à sua volta. Levi observa que Isabel e Furlan foram capturados e desiste relutantemente. O trio é acorrentado nos pulsos enquanto Erwin os interroga sobre onde conseguiram seus equipamentos de mobilidade e seu treinamento. Ele reconhece Levi como líder e pergunta se já foi militar alguma vez. Quando ele não responde, Mickey segura sua cabeça e bate numa poça suja. Vendo o mau tratamento de Levi, Furlan insiste que aprenderam sozinhos. Erwin oferece um acordo a Levi. Ele não terá seus crimes consigo sem entrar na divisão de reconhecimento. Se Levi recusar, serão deixados para a polícia militar, que dificilmente os tratará bem. Depois de um tempo, considerando a oferta, Levi aceita. Arco, uma escolha sem arrependimentos, parte 2. Levi e seus amigos são designados para o esquadrão de Flagon. Seu novo comandante de esquadrão não encontra um deles e falam para manter o quartel limpo, implicando que por virem do subterrâneo sujo poderia ser um conceito desconhecido para eles. Levi quase perde sua paciência, mas Furlan interrompe e pede para não brigar com Flagon. Também lembra Levi que eles não querem fazer alvoroço. Os três foram intencionados a serem capturados e recrutados como parte do serviço para seu cliente. Eles estão lá por dois motivos: tirar um documento da posse de Erwin Smith e eliminá-lo. Eles passam pelo treinamento como parte de sua camuflagem. Embora Flagon inicialmente não aprovasse a maneira que Levi segura sua lâmina voltada para trás, Levi prova ser extremamente competente com seu estilo não ortodoxo.
Contudo, o trio não teve sorte em achar o documento e conclui que Erwin possa estar guardando algo tão importante em seu próprio corpo. A próxima expedição poderia ser a melhor hora para roubar o documento e matar Erwin, pois o restante da divisão de reconhecimento estará ocupada com os titãs. Mas Levi fala para seus amigos ficarem atrás, nenhum deles havia batalhado com titãs anteriormente e poderia ser perigoso. Furlan e Isabel convencem Levi a acreditar neles, então ele cede e os três partem na expedição no dia seguinte. Em pouco tempo, os titãs aparecem. Levi mata um deles sozinho e se preocupa quando o outro agarra Isabel, mas ela consegue se libertar e Furlan o mata. Apesar dos três estarem orgulhosos de seu sucesso, Erwin os repreende por terem usado muito gás, o que irrita Levi, que pergunta se ele deveria priorizar seu equipamento sobre a vida de seus amigos. Pouco depois, fortes chuvas começam a limitar a visibilidade. Levi percebe que esta é a melhor oportunidade para matar Erwin e obter o documento sem ser visto. Ele diz a Furlan e Isabel que fiquem para trás para que a formação não perceba os três abandonando sua posição. Os dois desejam-lhe sorte, enquanto ele cavalgava à frente. Antes de chegar longe, ele descobre um grande número de corpos onde o titã anormal destruiu a formação do regimento de escoteiros. Ele percebe que deve ter passado por ela e se vira para encontrar seus amigos. Levi chega tarde demais e só encontra a cabeça decepada de Isabel e o torso de Furlan. Ele fica cego de raiva e despedaça um titã com velocidade inacreditável, até mesmo cortando a cabeça completamente. À medida que a chuva diminui, Erwin o encontra chorando pelo cadáver do titã. Erwin o chama de feio por ser o único sobrevivente. Levi o ataca com a intenção de matá-lo, mas Erwin pega sua lâmina e revela que sempre soube das intenções de Levi. Ele está muito atrasado, o documento já está a caminho do comandante-chefe Zachary. Isso atordoa Levi e ele percebe que perdeu, que o trabalho acabou antes de começar. Antes que a mentalidade de Levi possa afundar ainda mais, Erwin diz a ele para não se arrepender de suas escolhas, ou, eventualmente, ele não poderá mais fazer suas próprias escolhas. Levi decide ficar com os escoteiros e quando outra expedição começa, ele diz a si mesmo que não vai se arrepender de sua escolha. Caderno de anotações de Lizzie Lagner. Levi é visto pela primeira vez deixando o distrito de Trost com a divisão de reconhecimento no ano 850. Ele leva sua equipe para auxiliar Range enquanto persegue um titã tipo raro. Ele salva Olo de ser comido pela titã. Eles então encontram Lizzie Lagner morta e decapitada no oco de uma árvore e seu caderno de anotações caído no chão. Levi identifica como o seu relatório. Arco Batalha do Distrito de Trost. Levi é então visto deixando Trost juntamente com o resto da divisão de reconhecimento na expedição 56 além dos muros. O mesmo dia em que o titã colossal atacou o distrito de Shingashina. Ele é visto resgatando um soldado antes de morrer esmagando por um titã e matando mais 2 titãs em seguida. Como seus subordinados morrem, Erwin ordena que ele retorne a Trost, porque é possível que o portão tenha sido violado. Depois de Eren Yeager selar o portão em Trost e Armin recuperá-lo de seu corpo titã, os dois junto com Mikasa encontram-se rodeados por titãs. Levi desce rapidamente em seu socorro. 3 dias mais tarde, depois de Eren acordar no calabouço debaixo do tribunal, Levi lhes assegura que os superiores vão deixá-lo participar da divisão de reconhecimento, e que ele mesmo vai se certificar de que Eren não saia do controle. Se isso acontecer, Levi diz que ele não hesitará em cortar o Eren se isso acontecer. Arco da Titã Fêmea. Durante o julgamento de Eren, depois de Eren desafiar os juízes e os espectadores, Levi bate nele violentamente chutando, e ironicamente observa que enquanto acorrentada em seus joelhos, Eren está perfeitamente na altura para os chutes de Levi. Armin tende a conter uma Mikasa enfurecida indo ao socorro de Eren. Ela olha para Levi após o julgamento e Levi parece perturbado por ela. A batida foi um ato teatral, feito para convencer todas as testemunhas que Levi pode manter Eren sob controle, coisa que a polícia militar não pode. Após o julgamento, Levi conduz Eren até seu pelotão especial para o próximo mês. Se mudarem para o castelo, que é um velho QG da divisão de reconhecimento dentro da muralha Rose. Levi ordena a Eren que fique na masmorra no castelo a fim de que ele não se transforme acidentalmente e cause problemas. Durante a expedição 57 para além dos muros, Levi e sua equipe são ordenados a cavalgar na área mais segura da formação de Erwin. Quando a formação é subitamente atacada por uma horda de titãs vindo em seu flanco direito, eles mudam de rumo em direção à floresta de árvores gigantes. O esquadrão de Levi toma a rota central. Uma vez que a titã fêmea aparece, sua equipe começa a implorar para Levi para lhe dar ordens, mas ele continua a avançar olhando para frente.
Eren deseja se transformar e lutar contra o Titã Fêmea, mas Petra e seus camaradas pedem para confiar neles, e Eren hesita. Levi diz a Eren que ele não está errado por querer se transformar, que ninguém pode saber a escolha correta até depois de terem feito isso, e há resultados. Levi diz que ele deve fazê-lo e acredita que ele não vai se arrepender. Eren declara que ele confia na vitória de sua equipe e eles continuam a atravessar a floresta. Isso permite ao esquadrão de operações especiais capturar o Titã Fêmea. Pouco tempo depois, Levi fica separado de seu pelotão. Ele se reúne com Irwin e prepara-se para extrair o humano no controle do Titã Fêmea na parte da nuca. Ele e Mickey atacam ao tentar cortar suas mãos apenas para descobrir sua capacidade de endurecer a pele. Depois, Irwin ordena que os canhões sejam carregados com explosivos e que mirem nos pulsos do Titã Fêmea. Levi, de pé sobre sua cabeça, a provoca com ameaças de violência, dizendo-lhe que ele gostaria de enfrentá-la em sua forma humana para vingar as incontáveis mortes de seus soldados. Em resposta, o Titã Fêmea começa a rugir. Pouco depois, titãs vêm em direção a ela e começam a devorá-la. Irwin e o resto da equipe tentam evitar os ataques de titãs sobre ela, mas é inútil. Irwin ordena o recuo para o distrito de Caranense. No entanto, Irwin observa que o vapor liberado pelo corpo da titã irá dificultar a visão para o resto do corpo de verem os foguetes de sinalização. Ele então percebe que o ser humano dentro do Titã Fêmea pode ter escapado e ordena a Levi que reabasteça seus cilindros de gás e lâminas. Após a Titã Fêmea retornar e matar todo o esquadrão de Levi, ele e Mikasa unem forças para recuperar Eren dela. Levi diz a Mikasa para distrair a Titã e evitar tentar matá-la, já que ela é capaz de endurecer sua pele. Levi então começa a atacar o Titã Fêmea. Vendo o Titã Fêmea impotente, Mikasa desobedece às ordens de Levi e tenta assassiná-la. Ao salvar Mikasa do punho endurecido do Titã Fêmea, Levi fere a perna esquerda, usando a dinâmica adquirida a partir do último ataque. Ele corta os músculos faciais da Titã Fêmea, fazendo abrir a boca e revelar Eren dentro. Ele agarra Eren e foge com Mikasa, a quem ele repreende por ter arriscado a vida de seu amigo especial por uma questão de vingança. Queda dos Titãs. Durante a suposta quebra da muralha Rose, Levi é visto acompanhando Renji e os outros enquanto eles vão para o distrito de Hermia, enquanto tenta obter informações do Pastor Nick. Embora não lhes ofereça pessoalmente nenhuma informação, ele concorda em revelar a identidade de uma pessoa que é capaz de falar sobre os segredos dos muros. Historia Reis. O trio de Shingashina oferece ajuda para localizá-la, e ao descrevê-la, Mikasa revela o nome de Ymir, para a surpresa de Renji e Levi. Levi é brevemente visto novamente no distrito de Trust, ainda marginalizado devido à sua lesão. Após a aparição dos titãs encouraçado e colossal no topo da muralha Rose, um destacamento de cerca de 100 soldados de todos os 3 ramos militares é recolhido. Alguns dos policiais militares expressam desapontamento por não ter visto nenhum titã nas proximidades. Levi chama seu blefe, convidando-os a se juntar à divisão de reconhecimento qualquer dia para que eles possam ir fora dos muros para lutar contra eles. Então eles voltam para trás. Arco do governo real. Levi visita Irwin quando ele está bem o suficiente para falar e expressa simpatia pela perda do braço de Irwin. Renji e Kone chegam também para relatar suas descobertas sobre a aldeia de Hagako, e Renji diz que eles apoiam a teoria de que titãs eram humanos. Levi inicialmente está cético porque eles nunca encontraram seres humanos dentro do corpo de titã, e está deprimido ao pensar que ele também pode ter matado pessoas durante todo esse tempo. Renji oferece algum conforto dizendo que não há nenhuma prova sólida disso. Em contraste, Irwin sorri com a notícia, o que perturba Levi até o ponto que ele diz que Irwin vai deixá-lo doente. Com Irwin exausto de sua aprovação, Levi o notifica que ele tomou a liberdade de selecionar membros para seu novo esquadrão de operações especiais. Ele acredita que Eren precisa ser empurrado ao desespero. Levi, Renji e membros de seu esquadrão retiram-se para uma cabana remota onde Eren e Story estão sendo escondidos. Seu objetivo ainda é selar o buraco na Muralha Maria, e se Eren puder fazer isso como um titã, isso iria economizar os custos logísticos de transportar materiais como originalmente planejado. Quando Eren diz que está disposto, Levi dá a Renji a responsabilidade de executar os experimentos necessários para testar os limites das habilidades de Eren. No entanto, Renji também quer ficar escondida porque o Pastor Nick foi assassinado. Depois de ouvir os detalhes, Levi discorda. O inimigo persistente os encontrará eventualmente. Ele também adivinha que Nick não revelou nenhuma informação, apesar de todas as suas unhas serem retiradas. Alguém disposto a falar teria desistido apenas depois de uma unha. Levi vê 2 caminhos. Eles podem fugir antes de serem esfaqueados pelas costas, ou exterminar seus supostos assassinos. Renji sugere que façam ambos, e Levi observa que isso é exatamente o que Irwin diria. Depois de executar suas experiências, Levi recebe uma nota de Irwin e pede aos membros de sua equipe que sejam burros o suficiente para confiar no comandante e vir com ele. Eles conseguem escapar antes que intrusos cheguem à cabine e se apressam ao ponto de encontro. Quando chegam, eles são abordados por uma multidão que culpa a divisão de reconhecimento pelas condições de pobreza no distrito de Trust. No meio disto, uma carruagem vem descendo e aparentemente sequestra Eren
Eren e História. Entretanto, os sequestrados são realmente Jean, Kirsten e Armin Arlet, disfarçados. Levi e seu esquadrão seguem os sequestradores até seu esconderijo. Eles atacam os sequestradores antes que a farsa possa ser descoberta e os subjuga rapidamente. Seu líder acaba por ser Dimo Rives, o chefe mercante que estava bloqueando o portão com sua carga no dia em que Trost foi invadido. O sequestro dá errado. Quando Dimo Rives e seus funcionários são mortos e os assassinatos incriminam a divisão de reconhecimento, enquanto sua equipe espera em um beco por sua parte no plano de resgate. Levi, juntamente com alguns dos subordinados de Range, consegue flagrar o primeiro esquadrão do interior na cidade espionando o carro fúnebre e os caixões que eles suspeitam que estejam carregando Eren e História. Levi está perturbado que o primeiro esquadrão descobriu o plano da companhia Rives, porque isso exigiria pensar como ele, ou talvez mais como Kenny, o estripador. Nifa chama-lhe uma lenda urbana, mas Levi assegura-lhe que ele é real. Levi morava com ele quando era criança, e ele percebe como as táticas que usa são fortemente influenciadas por Kenny. Assim que ele percebe isso, Kenny Ackerman aparece atrás dele, usando equipamentos de manobras verticais modificados para trabalhar com armas para matar humanos. Levi se esquiva de um tiro, mas Nifa é morta instantaneamente. Em outros lugares ao redor da vigilância, Kenji e Google são mortos também. Levi consegue desviar do próprio tiro de Kenny com uma de suas lâminas e se esquiva de outro jogando sua capa como cobertura. Ele faz uma pausa, frustrado que Kenny pode ler todos os seus movimentos e chocado que Kenny de todas as pessoas se tornou um PM. Os membros do esquadrão de controle antipessoal emboscam Levi, usando os equipamentos de manobras verticais antipessoal, e ele se protege em uma taverna para evitar ser baleado. Kenny o segue dentro. Os dois trocam farpas sobre seu passado. Enquanto Kenny fala, Levi aproveita a oportunidade para carregar o rifle do Barkeeper e reposicionar uma garrafa de álcool, permitindo que ele veja Kenny em seu reflexo. Kenny calcula que Levi se juntou à divisão de reconhecimento pela mesma razão pela qual ele se juntou à polícia militar. Encontrou algo que quis fazer e os passatempos fazem a vida valer a pena. Quando Levi pergunta se matar seus soldados é uma parte disso, Kenny admite que ele vai matar alguém se ele valer o trabalho. Levi faria o mesmo. Ele concorda e atira em Kenny apontando com o reflexo da garrafa. O tiro bate na cadeira que Kenny estava segurando, mas ainda é forte o suficiente para jogá-lo de volta para fora e Levi aproveita a oportunidade para escapar. Ele atira uma cadeira através de uma janela para distrair os membros do esquadrão do lado de fora antes de emergir e atacar a garganta do mais próximo. Os dois membros restantes se preparam para disparar, mas Levi usa o homem morto como um escudo de carne para que ele possa entrar e matá-los. Ele continua a fugir ainda a mais de 10 perseguidores à esquerda. Levi junta-se com o seu esquadrão enquanto o esquadrão antipessoal está perseguindo. Ele mata um dos PMs antes de aterrissar na carruagem e ordena que eles parem de seguir o carro fúnebre. Seu plano vazou e agora Eren e História estão sendo usados como isca para matá-los. Eles fogem. Ele diz à sua equipe que deve matar seus perseguidores sempre que eles tiverem a oportunidade, mas Jean é incapaz de fazer isso e encontra no lado errado de uma arma. Antes que Jean possa ser morto, Armin usa sua pistola para atirar letalmente no PM e salvar sua vida. Embora o esquadrão de Levi escape intacto, Armin está profundamente incomodado pelo fato de que ele estava disposto a matar alguém. Levi então explica a ele que ele era capaz de puxar o gatilho, porque ele sabia que se ele não fizesse, então Jean teria morrido. Jean admite que ele pensava que a maneira de Levi fazer as coisas estava errada, mas era ainda mais porque ele não queria machucar outras pessoas. Ele disparará na próxima vez. Levi concorda que a suavidade de Jean colocou eles em perigo, mas ele não sabe o que é certo ou errado, e Jean pode não estar errado. Rives protesta por não saber nada. Levi diz que ele não está ali para dar sermões a ele, mas descobrir sobre o negócio que o Rives havia feito com a polícia interior. Rives revela que não havia nenhum negócio, tanto que se sua empresa não cooperasse, seus empregados teriam sido demitidos do trabalho e ele estaria morto. Embora a companhia Rives fizesse muito bem a Trost, Levi reconhece que isso não vai durar e compara a luta de Rives com a polícia militar com a da divisão de reconhecimento contra os titãs. De modo que Rives lute também, Levi oferece entregar Eren e História em 3 circunstâncias. A companhia de Rives trabalhará de encontro com a polícia militar interior junto com a divisão de reconhecimento. A companhia de Rives se confiará inteiramente na divisão de reconhecimento e a divisão de reconhecimento receberá acesso prioritário a quaisquer bens de consumo. É um negócio difícil, mas Rives concorda e arma uma cilada para Jalsan e Ralph do primeiro esquadrão do interior para que eles possam ser capturados pela divisão de reconhecimento. Escondidos no subsolo, Levi e Range começam a trabalhar em Sunnis, que prova ser difícil de ceder. Mesmo depois de ser espancado e ter as unhas removidas para igualar o tratamento recebido pelo ministro Nick, Sunnis expressa algum remorso pela tortura que ele teve que infligir, mas acredita que era necessário manter a paz dentro dos muros. Levi é antipático e sugere iniciar a tortura em Sunnis adequadamente se ele não responder perguntas corretamente. Começando com a identidade da família Reis, em vez
vez de ceder à tortura, Stannis os incita a torturá-la ainda mais. Ele sabe o que é ser o torturador e o poder que isso dá. Repugnados, Levi sugere que eles deem uma pausa e deixam a porta semi-aberta atrás deles. Isso permite a Stannis ouvir uma conversa encenada entre Levi e Ralph, onde Levi afirma que Ralph disse-lhes tudo, e Ralph, por sua vez, finge que não se importar com Stannis, chamando-o de Ador, e perguntando se haverá uma cama em sua cela. Levi acrescenta que se Stannis falar, os dois poderiam até ser alojados na mesma cela juntos mais tarde. Isso é o suficiente para quebrar Stannis, e ele confessa que a família Reis é a verdadeira linhagem real. Levi e seu esquadrão armam para Marlo e Hit, que foram enviados para a floresta para procurar soldados da tropa de exploração. Eles levam seus uniformes com a intenção de infiltrar-se na polícia militar para descobrir onde Eren e Historia foram levados. Antes que ele possa anunciar seus destinos, Hit desafia sobre as mortes civis no distrito de Torres e sobre o desaparecimento e a morte presumida de Yen. Levi a corrige sobre o verdadeiro estado de Yen, dizendo que ela era a titã fêmea se escondendo em Torres, e ela está sendo mantida em cativeiro. Embora isso não seja um fato que eles querem que os novos recrutas saibam, Marlo pergunta se a divisão de reconhecimento realmente matou as pessoas da companhia Rives, e Levi responde que era a polícia militar interior, o que faz com que Marlo ofereça ajuda a acertar as coisas. Ele seria mais efetivo como PM do que os soldados disfarçados de Levi. Levi é cético, mas Jean pergunta se ele pode lidar com isso. Levi permite. Jean testa Marlo e percebe que ele realmente quer ajudar. Marlo posteriormente os ajuda a se infiltrar no QG da polícia militar. A infiltração vai com sucesso, com os PMs do interior sendo desabilitados em vez de mortos, mas eles não encontram Eren e Historia. Levi e seu esquadrão partem com o refém que Levi interroga sobre sua localização, mas o PM se recusa a falar. Levi pergunta novamente onde Eren e Historia estão localizados. O PM está surpreso que Levi pudesse desistir de seus companheiros, mas Levi duvida que a coroa os pouparia e torce selvagemente, quebrando o braço do PM por não responder a sua pergunta. A terceira vez que ele pergunta sobre Eren e Historia, o PM entra em pânico e confessa que não sabe onde estão. Kenny Ackerman foi extremamente cauteloso sobre isso. Ambos, Levi e Mikasa, ficam surpresos ao ouvir o sobrenome, mas eles são interrompidos por pessoas se aproximando a pé antes que eles possam questionar mais o PM. O esquadrão prepara-se para fazer uma emboscada. As falsas acusações contra a divisão de reconhecimento foram abandonadas, e a capital agora está sob controle do comandante-chefe Darius Ackley. A equipe de Levi comemora e ele pergunta o que no mundo poderia ter sido feito para conseguir isso. Range responde que foram as escolhas individuais de muitas pessoas que mudaram seu mundo. Ele se desculpa por ter perdido Cage, Nif e Googlis, mas Range acha esperança no fato de que seu sacrifício permitiu a Levi vencer o primeiro esquadrão do interior, ao qual Levi admite que seu líder e sua equipe ainda estão lá fora. Range tem uma pista e suspeita que Eren vai ser comido, a fim de obter o seu poder titã. Erwin tinha um relatório comissionado sobre a propriedade dos reis. E assumindo que Eren e Historia foram capturados pela família Reis, que é provavelmente onde eles estão sendo mantidos, o dia em que a Muralha Maria caiu, um grupo de bandidos queimaram a capela da aldeia, enquanto a família Reis estavam dentro, massacrando todos, exceto Rod Reis. Dias depois ele iniciou o contato com a Historia. Levi conclui que deve haver algo especial sobre sua linhagem. A capela destruída é o que interessa a Range, porque o fogo não deveria ter rasgado para baixo em um edifício de pedra. E então Rod Reis reconstruiu o lugar com seus próprios recursos. Há algo estranho sobre tudo isso. Levi concorda e todos vão para lá. Ele avisa sua equipe que Kenny será o maior obstáculo a eles, porque lutar contra ele será como lutar contra o próprio Levi. Levi pergunta a Mikasa se ela acha que Kenny pode estar relacionado com ela, já que eles compartilham o mesmo sobrenome, Ackerman, mas ela não responde diretamente. Ela só sabe que a família de seu pai foi perseguida e não sabe a razão. Levi então pergunta a ela se ela experimentou o momento em que ela sentiu um poder repentino despertar dentro dela. Ao confirmar isso, Levi diz a Mikasa que ele e Kenny também experimentaram tais momentos em suas vidas. Chegam à capela e encontram a porta secreta que conduz ao subsolo. Levi e os outros fazem preparativos para enfrentar o esquadrão de controle anti-pessoas, que está esperando por eles abaixo. O grupo envia barris de pólvora e sacos de óleo escada abaixo, incendiando e enchendo a câmara subterrânea de fumaça, reduzindo a visibilidade e a utilidade de armas de fogo. A maior parte do esquadrão enxerga o problema com a chama de sinal enquanto Levi e Mikasa observam seus inimigos. Vendo a dúvida em Eren, Levi pede desculpas antes de dizer-lhe para tomar sua própria decisão, chamando de volta ao que ele disse quando eles foram perseguidos pelo Titã Fêmea. O esquadrão encontra Rod Reis, transformando-se em um titã, e Historia tentando libertar Eren de suas correntes. Levi, Connie e Jean pegam as chaves para ajudar a libertar ele. Para piorar as coisas, o telhado começa a desmoronar por causa do tamanho do titã de Rod, e a equipe está presa contra a parede da câmera. Eren hesita em agir até Levi pressioná-la a fazer uma escolha, assim como ele fez de volta quando eles estavam enfrentando o Titã Fêmea. A memória é suficiente para colocar Eren em pé. Ele pega a garrafa encouraçado que tinha caído da bolsa de Rod e quebra entre os dentes. Enquanto ele se transforma, a forma de titã de Eren cristaliza
cristaliza, estabilizando a caverna ao redor do esquadrão, impedindo-os de serem esmagados. Mesmo depois que ele sai do Titã, sua forma endurecida não desaparece. Levi observa que é um desenvolvimento enorme porque podem agora selar o furo da Muralha Maria. Levi e seu esquadrão saem da caverna através de um buraco feito no teto acima e veem a trilha de destruição deixada por Rod Reis. Armin acredita que é um anormal, pois os ignora, e Levi diz a todos que eles estão indo atrás dele. Eren entretém a possibilidade de ser comido por Rod, uma vez que isso iria transformá-lo de volta em ser humano que teria então os poderes do Titã Primordial. Mas Levi o desautoriza. Mesmo que ele se transforme Rod Reis de volta em um ser humano, eles ainda terão que desfazer a lavagem cerebral do primeiro rei, a fim de levá-lo a ajudá-los. Levi, de má vontade, permite que a história participe do ataque contra Rod. Erwin encontra-se com eles e Levi informa sobre a situação. A divisão de reconhecimento agrupa no distrito de Orville na preparação para lutar. Ao amanhecer, História se junta aos outros na muralha em preparação para derrotar o Titã Gigante. Levi observa os ataques de canhão de guarnição contra Rod Reis, notando como eles são ineficazes. Quando o Titã atinge a muralha, Levi e sua equipe avançam com o plano de Erwin para paralisar as mãos de Rod Reis com explosivos. Eren empurra barris de pólvora dentro da boca de Rod, fazendo-o explodir. O plano é um sucesso e eles começam a cortar os pedaços de carne voando para encontrar o verdadeiro corpo de Rod Reis. E História é a única que o mata. Algum tempo depois da luta, Levi e um subordinado encontra Kenny, sentado debaixo de uma árvore no bosque. Kenny está gravemente ferido e Levi envia outro soldado para longe, dizendo que ele vai ficar bem por conta própria. Para zombar dele, Kenny mostra a Levi uma das seringas com o soro que transforma uma pessoa em um titã. No entanto, Levi sabe que se Kenny estava inclinado para usá-lo, ele já teria feito isso. Levi pergunta para ele sobre o primeiro rei e por que ele não quer que a humanidade sobreviva, mas Kenny só sabe que é por razão que os Ackerman se opuseram a ele. Quando Levi, agora sabendo que seu sobrenome é Ackerman, pergunta a Kenny o que ele era de sua mãe. Kenny revela que ele era seu irmão mais velho. A razão pela qual ele deixou Levi foi porque ele não estava apto para ser pai. Ele dá a Levi o soro imediatamente antes de morrer. Após a coroação de História, Levi é confrontado pela nova rainha e os membros do Esquadrão de Operações Especiais. Ela o soca, como Dimo Rivers tinha dito a ela para fazer, e ela se atreve a retaliar. Em vez de ficar com raiva, ele sorri e agradece seus amigos. Arco volta para Shiganshina. Na manhã seguinte, o instrutor Kate Sheds é visitado no campo de treinamento por Eren, Renji, Mikasa, Armin, Jean, Sasha e Levi. A razão para isto é que Eren agora se lembra de uma memória passada onde seu pai, Grisha Jäger, conheceu Kate após o massacre na capela da família Reis. Eren pede a Kate para dizer tudo o que ele sabe sobre seu pai, e eles vão para uma casa conversar. Kate começa alertando-os de que ele não sabe nada dos segredos de Grisha, mas de qualquer forma relata todas as suas experiências com ele desde que se conheceram há 20 anos, até o dia da queda da Muralha Maria, depois que Kate encontrou Eren inconsciente em uma floresta ao receber a coordenada. Renji, furiosa, diz para ele que não é ele quem decide se a informação é valiosa ou não, alertando Levi a dizer-lhe para parar. Durante uma reunião com outros membros da divisão de reconhecimento, Levi senta-se silenciosamente e escuta Renji dizer a Erwin o que Kate Shed explicou para eles em sua visita. Após a reunião terminar, Levi espera até que todos os outros membros tenham saído e depois fecha a porta, com a intenção de ter uma conversa privada com Erwin. Ele tenta persuadir Erwin a ausentar-se na próxima missão para retornar à Muralha Maria e deixar aos outros, dizendo-lhe que em seu estado enfraquecido, Erwin será simplesmente comida de titã e que ele não está disposto a levar qualquer bagagem extra. Erwin, no entanto, explica a Levi que a cadeia de comando deve ser preservada e que ele tem um intenso desejo de ver o que está no porão Jäger, o que leva Levi a ameaçá-lo de quebrar as suas duas pernas. Contudo, isso não impede Erwin, e Levi percebe que, infelizmente, não será capaz de mudar a mente de Erwin, embora tenha medo de sua morte como soldado ferido. Tarde da noite, em um jantar especial de carne vermelha, Levi interrompe uma briga entre Eren e Jean, chuntando e jogando os dois de joelho. Ele então ordena que eles e o resto dos escoteiros voltem para seus aposentos e vão para a cama. Pouco depois, Eren, Armin e Mikasa falam sobre o retorno deles para casa, e Levi os ouve enquanto estão no celeiro. Ao ouvir as ambições de Armin, sua expressão é reduzida e escurecida. No dia seguinte, pouco antes do pôr do sol, Levi, juntamente com os outros líderes militares, são saudados pelo alto comandante, incluindo Darius Ackley e o comandante Dot Pixis. Levi observa enquanto os cidadãos do distrito de Trosh aplaudem a divisão de reconhecimento e chamam seu nome. Ele age modestamente e os chama de egoístas, antes de ver Erwin animar os civis entusiastas. Logo depois, a 58ª expedição começa. Levi cavalga com o corpo ao lado de Erwin enquanto ele olha de volta para Eren e Mikasa.
Perto do amanhecer, a divisão de reconhecimento caminha a pé através de uma floresta e uma montanha. Levante seus cavalos. Levi questiona um subordinado perguntando se eles ainda não estão no pé da montanha. Preocupando-se que é quase amanhecer, enquanto o esquadrão Levi conversa entre si, Jean identifica um titã e Ranger ordena aos batedores que parem e iluminem a área. Usando fragmentos da caverna abaixo da Capela Reis, ela então afirma que o titã está dormindo e o corpo continua enfraquecido. Eventualmente, eles alcançam o distrito de Shinganshina, cavalgam em seus cavalos. Erwin ordena que os soldados se tomem cuidado com os titãs ocultos, e em seguida ordena-lhes que mudem para o equipamento de manobras verticais e comecem a missão. Os soldados deixam os cavalos e correm em direção ao portão de Shinganshina. Quando Eren chega ao topo da parede interna, ele olha para as ruínas de sua cidade natal. Ele é rapidamente instado por Levi para chegar ao portão exterior e os dois decolam. De acordo com o plano, 100 soldados cobertos por capuzes correm para o portão exterior para confundir os inimigos assistindo, certificando-se de que eles não sabem qual soldado é Eren. Renji e Levi se perguntam por que não existem titãs na área e Levi alega que eles caíram diretamente nas mãos do inimigo. Contudo, os dois concordam que eles devem seguir em frente com o plano de qualquer maneira. Eren voa acima do portão e se prepara para transformar. Depois de Eren com êxito selar o buraco no muro, Levi lembra-lhe que eles têm que matar todos os seus inimigos, incluindo Reiner Braun e Bertold Hoover, antes de sua missão ser verdadeiramente terminada. Quando Reiner é descoberto por um dos membros da divisão de reconhecimento e tenta atacar Armin, Levi ataca Reiner, empurrando sua lâmina através da nuca e apunhalando. Antes de chutá-lo para o chão, depois de ver que Reiner sobreviveu ao ataque brutal, Levi lamenta com raiva que ele não foi capaz de matar Reiner. Enquanto no chão, Reiner muda para sua forma de titã. Levi faz o seu caminho de volta ao lado de Erwin, onde o último começa a emitir comandos. Ele ordena Levi ajudar a proteger os cavalos, acreditando que Levi é o único soldado que ele pode confiar para lidar com o titã bestial. Ele chega primeiro fora dos dois esquadrões enviados e imediatamente mata dois titãs, ordenando os soldados sob seu comando que eles não podem morrer. Depois que Bertolt é jogado sobre um muro e transforma-se, Levi e seus soldados são bombardeados por uma barragem de pedras do titã bestial. Eles recuam para um muro onde Erwin os encontra. Levi pergunta sobre o bem-estar de Eren e esquadrão Range, e Erwin informa os soldados sobre sua situação cada vez mais desesperadora. Quando os jovens recrutas caem em pânico, Levi pergunta a Erwin se ele tem algum tipo de plano. Sobre a situação, Levi dá a Erwin um conselho para salvar tantas vidas quanto possível, carregando-as em Eren, para fazer uma fuga. Levi continua dizendo que ele vai lutar contra o titã bestial. Embora Levi saiba que há pouca chance de uma vitória, ele deduz que ainda há esperança para a divisão de reconhecimento se Erwin e Eren sobreviverem. Mas para Levi derrubar o titã bestial, Erwin deve sacrificar a si mesmo e aos seus homens. Neste ponto, Erwin é melancólico, mas Levi toma uma decisão e jura que ele vai derrubar o titã bestial depois de dizer ao seu comandante que ele deve morrer por eles. Em uma tentativa de se aproximar do titã bestial, Levi usa a linha de titãs em torno dele a seu favor, enquanto em um espaço aberto ao seu lado ele percebe os homens de Erwin seguindo de perto, assustados, enquanto cavalgam em direção à morte. Depois que Erwin e a maioria dos da divisão de reconhecimento caem ao carregar o titã bestial, Levi tira os titãs vizinhos e engata Zack Yeager. Depois de perceber o que aconteceu, Zack Yeager tenta esmagar Levi, que apenas esquiva cortando o braço do titã em pedaços no processo. Levi então procede a cortar os olhos do titã bestial, cegando. Em seguida, corta seus tornozelos que faz ele cair. Cortando a nuca, Levi empurra sua espada na boca de Zack Yeager, comentando que seu corpo está fortemente danificado depois de se transformar em um titã, e que Zack Yeager não pode transformar novamente enquanto ele está ocupado se curando. Novamente empurrando sua espada através da bochecha de Zack Yeager e acima de seu olho direito, Levi decide que ele não pode matá-lo ainda, pensando na oportunidade de que alguém ainda esteja vivo, para usar o soro de titã e que eles comessem Zack, para roubar seu poder de titã. No entanto, Levi é interrompido e chocado quando o titã quadrúpede arrebata Zack Yeager e leva-o para longe em sua boca. Zack Yeager então ordena aos titãs restantes que matassem Levi, mas Levi, lembrando-se de sua promessa a Erwin, encontra sua determinação e começa a derrubar os titãs e perseguir Zack Yeager. Enquanto Eren está do outro lado do muro de luto por Armin, que tinha sido gravemente queimado pelo vapor do titã colossal, Zack Yeager, em cima do titã quadrúpede, salta o muro e começa a falar com Eren. Ele é, no entanto, interrompido quando Levi aparece no topo das paredes, exausto e embebido em sangue titã. Ele usa um sopro de gás extremamente pequeno para pousar no telhado onde Eren e Zack Yeager estão. Zack Yeager e o titã quadrúpede então escapam e Levi é interrompido por sua falta de suprimentos. Então ordena Eren para dar-lhe todo o seu gás e lâminas para que ele possa perseguir
Zack Yeager. Depois que Eren faz isso, ele percebe que a arma ainda está respirando. Mikasa aterrissa no telhado com um escuteiro para Renji. Eren, em pânico, exige que Levi dê a arma ao soro de Titã. Levi hesita, mas concorda. Ele está prestes a entregar o soro a Eren, então um recruta rasteja até o telhado exclamando que ele tinha finalmente alcançado Levi. Nas costas do recruta está o corpo ferido de Erwin, que está à beira da morte. O recruta diz para usar o soro em Erwin. Ele e Levi ficam chocados. Segurando o soro perto, Eren fala para dar o soro para Armin, mas Levi decide que ele vai dar a Erwin. Isso enfurece grandemente Eren e ele começa a contestar a ideia, antes que Mikasa use sua lâmina e vá em direção a Levi. Apavorado com Eren e Mikasa, Levi lembra-lhes a importância da sobrevivência de Erwin e ordena-lhes que não deixem seus sentimentos influenciem sua decisão. Quando Eren se recusa a descer, Levi força seu rosto e bate do telhado, antes de ser preso por uma Mikasa enfurecida. Eren e Mikasa tentam convencer Levi do valor de Armin, enquanto Floch argumenta que Levi está correto em salvar Erwin, e uma briga entre eles é apenas evitada por Renji, que tira Mikasa de Levi. Levi se prepara para injetar o soro em Erwin, mas é dada pausa por Eren, que tenta influenciar Levi dizendo-lhe sobre o sonho de Armin de ver o oceano. Levi ordena que seus companheiros o deixem em paz enquanto ele injeta o soro em Erwin. Enquanto Levi se prepara para injetar o soro em Erwin, ele recorda a conversa de Armin com Eren e Mikasa sobre o oceano, e o sonho de Erwin de ver os segredos trancados no porão de Eren. Quando ele começa a injetar o soro em Erwin, Levi recorda as palavras finais de Kenny sobre as pessoas tornando-se escravos de seus próprios desejos, e é surpreendido quando Erwin dá um tapa nele, batendo na seringa. Enquanto observa Erwin, Levi recorda sua ordem a Erwin para desistir de seus sonhos e morrer com o resto dos recrutas da divisão de reconhecimento, e o olhar de alívio no rosto de Erwin na ordem. Depois de injetar o soro em Armin, Levi observa como a forma absurda de Titã de Armin devora Bertolt. Explica a Floch confuso que depois de tudo que ele deu, é hora de Erwin finalmente descansar. Levi tenta pedir desculpas a Erwin por não ter matado o Titã Bestial, mas Renji informa que Erwin já morreu. Em cima do muro, Levi percebe que Armin despertou. Ele dispara um sinal para os soldados se agruparem e ordena que Eren conte a Armin sobre os eventos que ocorreram nas últimas horas. Armin mostra remorso pelas medidas que seus companheiros tomaram por ele, mas Levi defende que ele não deve se arrepender. Depois, Levi segue Eren, Mikasa e Renji ao porão da família Yeager. Quando o grupo descobre que a chave de Eren não pode abrir a porta trancada, Levi arromba a porta. Eles inspecionam o porão completamente e Mikasa encontra uma gaveta que precisa da chave de Eren para destravar. Inicialmente vazio, Levi descobre um fundo falso, e sob ele estão 3 livros escondidos mantidos intactos com vários conservantes. Eles abrem o primeiro livro, e dentro dele encontram um retrato estranhamente realista de Grisha de pé ao lado de uma mulher de cabelos claros e uma criança. Na parte de trás, Grisha tinha escrito que não é uma ilustração, é chamado de fotografia, e a humanidade não pereceu. Arco, Batalha de Marley. Um ano após a batalha do distrito de Shiganshina, Levi e outros membros do esquadrão fazem contato com os voluntários anti-marleanos, e Helena e Onian Copon, que se rebelam contra o resto da tripulação marleana em seu navio. Os dois desertores mostram a Levi e Renji sua tecnologia, e Levi está preocupado com o quanto Renji está impressionada com o nível de avanço de Marley. Ele pergunta se os desertores notificaram Marley de que eliminaram todos os titãs da ilha, mas Helena diz que não. Eles estão aqui sob ordens de Zack para libertar o povo de Eldia. Levi participa da reunião militar para decidir se coopera com Zack e os voluntários anti-marleanos, embora ele não expresse uma opinião. Ele pergunta a Eren por que ele teve a informação de que ele poderia controlar o poder do Titã Fundador, se ele estiver em contato com um Titã de sangue real ou uma pessoa de sangue real. Não querendo atrapalhar a reunião, Levi diz a Eren que eles vão discutir isso mais tarde. Uma vez que o esquadrão de reconhecimento concorda em trabalhar com Helena e Onian Copon, Levi os ajuda a capturar os soldados enviados em futuras expedições marleianas. Outro ano se passa e Renji leva o esquadrão de conhecimento para se encontrar com o embaixador da nação de Hizuru, chamado Kiyomi Hazubamito. Enquanto espera Kiyomi chegar, e Helena tenta interagir com Eren, Levi o separa, insistindo que Helena não seja permitida perto dele. Em 853, Levi e Renji recebem notícia de Hizuru, dizendo que não poderão ajudar Eldia a negociar com o mundo exterior e transmitir a notícia ao esquadrão de Levi. Levi participa da infiltração em Marley e do ataque que se seguiu em Libério. Depois que o Titã Mandíbula embosca Eren, Levi abre sua mandíbula impedindo de morder a nuca de Eren. Levi e os outros escoteiros se preparam para acabar com isso, mas a unidade Panzer do Titã Quadrúpede os ataca e os expulsa. Percebendo a chegada repentina do Titã Bestial de Zack Yeager, Levi ordena que os soldados sobreviventes se reagrupem. Levi está de prontidão enquanto o Titã Bestial envia detritos voando para a área circundante. Ele observa enquanto o Titã o chama para aparecer, e depois o embosca cortando rapidamente sua nuca, derrubando. Levi começa a soltar uma bomba na nuca do Titã e detoná-la. Levi corta Zack de seu Titã e discretamente transporta o homem de volta para o dirigível dos escoteiros. Enquanto o esquadrão recua,
Levi espera que Eren embarque no dirigível antes de chutá-lo contra a parede e colocá-lo preso. Ele leva Eren para uma sala dos fundos onde Zeke e sua atendente Helena estão. Ele troca insultos com Zeke, antes de ser interrompido por Jean, que traz 2 clandestinos para ele. Ele ouve Range e concorda silenciosamente quando Range afirma que Eren fez de toda a ilha Parados um alvo devido às suas ações em Marley. Uma vez que eles retornam à ilha, Levi entra na cidade em uma carruagem com Zeke. Ele zomba de ameaçar matar Zeke, enviar seu cadáver de volta para Marley e depois revelar tudo sobre sua trama, o que significaria o fim de seus avós. No entanto, Levi admite que desde que o plano secreto de Zeke seja real, ele está disposto a esperar um pouco mais, antes de cortá-lo em pedaços. Levi escolta Zeke para uma floresta de árvores gigantes. Zeke pergunta a Levi se ele pode mostrar as árvores para Gabi e Falco, mas Levi responde que depende de suas próprias ações. Arco: Guerra de Parades. Zeke mais tarde conta a Levi sobre o método que ele usou para transformar o povo de Hagaku em titãs. Depois que a explicação termina, Levi adverte Zeke por sua falta de culpa e diz a ele que ele claramente não se preocupa com a vida humana. Ele é abalado e instruído a não assumir como se sentia. Zeke muda de assunto perguntando quando ele poderá realizar seu experimento com Eren. Levi diz a ele que esta não é sua decisão, mas ambos concordam que seria um erro esperar muito tempo. Depois que o mensageiro escoteiro chega ao acampamento, Varys notifica Levi que Dali Zachary foi assassinado e também o informa sobre o plano de Comandante Pix de lidar com a facção Jäger. Consternado ao saber que seus amigos e camaradas morreram essencialmente por nada para proteger Eren, Levi diz a eles que estão alterando o plano. Ele sugere que eles capturem um dos Jägeristas e os forcem a comer Zeke. Então, quando a história der à luz, daqui a vários meses estiver pronta para herdar, eles a alimentarão com o Jägerista. Levi ordena que Varys vá informar Pix e desce da árvore. Apesar dos buracos nesse plano, Levi admite para si mesmo que não se importa com a resposta de Pixis. Depois de trocar algumas farpas com Zeke, Levi se perde em seus pensamentos. Ele considera como em breve cumprirá o voto que fez a Erwin durante a batalha de Shiganshina e dará significado a seus companheiros falecidos. Virando-se, ele percebe Zeke correndo para a floresta. Antes que Levi possa reagir, Zeke solta um grito lacinante. Ele observa com horror quando os diversos escoteiros acima dele começam a cair das árvores e se transformam em titãs. Levi é pego de surpresa, mas volta-se a tempo de evitar que um dos titãs o atacasse. Lembrando como seus subordinados insistiram que apreciassem o vinho oferecido e o comentário de Zeke sobre isso, Levi teoriza que o vinho foi de fato a causa provável da transformação dos soldados. Percebendo que esses titãs são mais rápidos e imprevisíveis, ele reflete sobre os seus subordinados ainda estão lá dentro e conscientes de suas ações. Enquanto os titãs se aglomeram ao redor dele no ar, Levi fecha os olhos. Levi mata seus ex-subordinados e coleta várias lanças do trovão antes de perseguir Zeke. Alcançando, Levi mata uma das 3 escoltas titãs de Zeke e encontra o olhar de Zeke com um olhar assassino. Levi rapidamente despacha outros dos titãs antes que Zeke se transforme no titã bestial. Enquanto Zeke mata o titã final e joga os pedaços sangrentos nele, Levi se esquiva do ataque de Zeke enquanto corta grandes galhos de árvores para se esconder no ar. Ele critica Zeke por não prever que ele seria capaz de matar seus companheiros soldados. Caindo em direção a Zeke, Levi atira e atinge a nuca de Zeke com 4 lanças do trovão. Levi o insulta antes de arrastá-lo para fora da floresta. Quando Zeke, amarrado, acorda dentro de uma carroça puxada por cavalos, Levi o instrui a não se mover, revelando que ele colocou a ponta de uma lança do trovão dentro de seu estômago e prendeu o fusível em volta do pescoço. Levi castiga Zeke por matar seus homens, antes de começar a cortar pedaços de sua perna. Ouvindo Zeke gritar, Levi grita para ele calar a boca, explicando que isso deve ser feito para evitar que ele se torne um titã. Zeke pergunta fracamente onde estão seus óculos, mas Levi o afasta afirmando que não precisaria mais deles. Enquanto Levi dirige o carrinho, Zeke começa a resmungar sobre seu plano de sacrificar Eldia para garantir a segurança do mundo. Ao ouvir isso, Levi começa a zombar dele, dizendo que sua morte iminente nas mãos do Titã é muito misericordiosa ao considerar as vidas que ele tirou. Zeke protesta fracamente que eles estavam salvando seus filhos de viverem em um mundo cruel, levando Levi a se preparar com raiva para cortar suas pernas novamente. De repente, Zeke joga a cabeça para trás e puxa o pino da lança do trovão, alojado em seu estômago. Um Levi chocado é incapaz de reagir a tempo e é pego na explosão resultante. O corpo mutilado de Levi é encontrado logo depois por Range e um grupo de Jägeristas. Quando um soldado sugere atirar em Levi, Range afirma que ele está morto. Flock tenta verificar o pulso de Levi, mas se distrai com a visão de Zeke, emergindo de um titã próximo, permitindo que Range pegue o cadáver de Levi e mergulhe em um rio próximo para escapar.
Levi é finalmente despertado de seu coma por uma mensagem enviada por Eren para todos os súditos de Ymir, anunciando suas intenções de destruir o mundo fora de Paradis. Os dois resolvem encontrar uma maneira de parar Eren, e Range cria um transporte improvisado para Levi ser movido. Enquanto Range está transportando Levi, eles cruzam com um titã carroceiro e um general marleiano. Range se aproxima dos dois, insistindo que eles são inofensivos. Levi negocia com os soldados apontando que eles têm um objetivo em comum: matar Zack. Relutantemente, os soldados concordam em trabalhar juntos. Durante o anoitecer a caminho do porto, Levi tenta descansar, mas é acordado pela comoção feita pelos outros no acampamento. Após o amanhecer, Levi ficaria para trás com os não combatentes enquanto os aliados confrontavam os Yergueristas no porto. Tendo decidido transportar o hidroavião para a cidade costeira marleiana de Odiha, Levi e os outros dirigem-se para o navio de Azubamito, em cima do titã carroceiro. Depois de chegar em Odiha, Armin encontra Levi andando apesar de seus ferimentos. Levi se recusa a descansar, mas insiste em interrogar Helena sobre o próximo destino de Eren. E Helena afirma que Eren está indo para Forte Salta, mas Levi está preocupado com sua cooperação repentina. Enquanto o grupo se prepara para partir de Odiha, Levi se prepara para a batalha apesar de seus ferimentos. Quando os outros se perguntam como ele era capaz de lutar com apenas 2 dedos em uma mão, Levi deixa suas preocupações de lado e apenas afirma que vai se virar bem. Ele ridiculariza Range por não fazer amizade com Pieck, mas fica preocupado quando seu comandante começa a refletir sobre seus companheiros caídos. Os preparativos são interrompidos por Floch, que chega ao hangar do hidroavião danificando seu tanque de combustível, necessitando de reparos. Os titãs de Eren chegam enquanto os reparos estão sendo feitos e Range se oferece para segurá-los enquanto o navio parte. Levi para Range, apenas o tempo suficiente para dizer a eles que dediquem seus corações. Quando o barco voador chega a Eren, ele é atacado pelo titã bestial. Levi e seus companheiros saltam no barco e usam seus equipamentos de manobra para escapar dos projéteis da besta, antes de atacá-lo indiretamente. A besta é rapidamente derrotada, mas Zack não está em lugar algum. O grupo decide recuar para uma distância segura para que Armin possa se transformar e tentar descobrir Zack. Mas o plano é interrompido quando o exército de titãs começa a se formar nas costas de Eren e foge com Armin. Levi tranquiliza sua equipe que Armin está ileso, pois ele teria se transformado de outra forma, e começa a elaborar um plano para agir como isca para os titãs enquanto o resto do grupo tenta salvá-lo. Pike tenta matar Eren, mas é derrotado pelos titãs e Levi ordena que os soldados restantes persigam Armin, pois ele é a sua única esperança de impedir que mais titãs apareçam. O grupo não chega muito longe antes que o titã colossal de Bertholdt apareça. O colossal desativa o titã de Reiner e depois o joga no grupo, derrubando os titãs de Eren. Levi fica muito ferido pelo impacto para se mover, mas consegue usar o que resta de sua força para salvar Connie de ser devorado por um titã. No entanto, sua perna está presa na mandíbula do titã e Mikasa é forçada a salvá-lo. Desmaiando de dor, Levi começa a cair e só é salvo quando Connie consegue pegá-lo. Todo o grupo é salvo pela chegada oportuna de Falco, que aprendeu a voar com sua forma de titã mandíbula. Um desentendimento começa no topo do titã de Falco, sobre atacar a nuca de Eren ou salvar Armin primeiro. E Levi toma a decisão de se separar e fazer as duas coisas. Mikasa tenta protestar, mas Levi insiste que eles não estão mais em uma posição em que possam se preocupar com o bem-estar de Eren. Enquanto seus aliados desembarcam em Falco para iniciar seus objetivos, Levi lamenta o fato de estar muito ferido para ajudar. Enquanto ele reflete sobre sua incapacidade de cumprir a ordem final de Irwin e matar Zack, Levi começa a se perguntar por que seus companheiros se dedicaram à missão de Silver Corps. Enquanto ele se lembra de seus companheiros, Levi afirma que não se arrepende de salvar a vida de Armin sobre a de Irwin, já que Armin sempre teve o mesmo olhar em seus olhos que seus companheiros caídos. Enquanto ele observa a batalha do Titã de Falco, Levi fica perplexo ao ver um punhado de titãs começar a defender seus companheiros do resto dos titãs. Ele é imediatamente tirado de seu estupor pela visão de Zack emergindo da espinha de Eren e chamando por ele. Sem hesitar, Levi decapita Zack antes de retornar a Falco. O grupo retorna a Salta enquanto Armin se transforma no titã de Eren. Do forte, eles ficam aliviados ao ver que Reiner sobreviveu, mas ficam consternados ao ver que tanto Eren quanto a fonte de toda a matéria viva também sobreviveram. Connie sugere para matar a fonte, mas Levi insiste que eles não tiveram outra opção a não ser matar Eren. Antes que eles possam atacar Eren novamente, a fonte começa a emitir fumaça que invade o forte. Percebendo que a fumaça vai transformar os Eldianos presentes em titãs, Levi rapidamente ordena que Mikasa e Pieck deixem o forte com ele em Falco para que eles não sejam colocados em perigo pelos titãs. Pike parte para ajudar Reiner a lutar contra a Centopeia enquanto Falco leva Levi e Mikasa diretamente para Eren. Mikasa deduz que Eren está dentro da boca de seu titã e Levi usa uma lança do trovão para abrir um caminho para ela entrar e matá-lo. À medida que o poder dos titãs é desfeito e as famílias eldianas começam a se reunir, Levi descansa contra uma rocha. Ele tem uma visão de seus companheiros caídos, observando e pergunta se eles conseguiram ver o resultado de seus trabalhos. Os soldados saudam em resposta e Levi retorna a saudação. 3 anos após a
Batalha de Salta, Levi passa a residir em Marley. Seus ferimentos o deixam permanentemente em uma cadeira de rodas, e ele é atendido por Gabi e Falco. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de conferir outros vídeos como esse aqui no canal. E lembre-se de se inscrever e ativar as notificações para ser alertado sobre novos vídeos. Valeu e até a próxima.